A paz e a alegria, irmãos, queremos dar mais um passo dentro desse caminho que nós estamos fazendo sobre a direção espiritual. E o tema que nós vamos falar é, na verdade, uma continuidade que nós fizemos de quando começar e quando terminar a direção espiritual. E vamos falar hoje, sobretudo, de quando terminar a direção espiritual. Bom, irmãos, uma coisa fundamental e importante diante disso que nós estamos falando, no caso de um término de direção espiritual, primeira coisa é ver com qual objetivo eu fui até a pessoa da qual eu fui buscar a direção espiritual, com qual foco, qual foi o meu objetivo, qual foi a direção que eu fui buscar, porque existe pessoas que têm uma certa especialidade em determinados assuntos. Dou um exemplo, eu fui buscar um diretor espiritual para um discernimento vocacional fundamental da minha vida, se Deus me quer consagrado ou me quer casado, por exemplo. É importante você pegar pessoas que possam te ajudar nesse caminho. E de repente aquela pessoa, você trabalhou com ela na direção espiritual, esse aspecto, simplesmente isso. E de repente, uma vez que você chegou na conclusão da tua vocação, daquilo que é fundamental para você, que você encontrou o teu chamado, você de repente entrou numa comunidade religiosa, foi para um outro lugar, por força você vai ter que parar com a direção espiritual com essa pessoa, ou de repente era aquilo que você queria, ponto e basta. Então esse de repente pode ser um dos motivos para você concluir uma direção espiritual. Um outro motivo também que pode ser, tem, na verdade, motivos não provocados por nós, né? De repente o diretor espiritual mudou, foi para longe. É importante, claramente nós já falamos que até pode ter uma direção espiritual à distância, mas é melhor que seja fisicamente, pessoalmente. Então, de repente, isso pode ser uma causa para concluir uma direção espiritual. Pode acontecer também, Deus o livre, guarde, esperamos que isso não aconteça, mas de repente o teu diretor espiritual, a pessoa com a qual você era acompanhado, não está mais vivendo um caminho sério de santidade com Deus, um caminho realmente profundo, verdadeiro com o Senhor. E aí, claramente, se não tem um caminho com o Senhor, um caminho profundo, um caminho de uma busca de santidade, uma busca da verdade de Deus, um caminho realmente de sacramento, uma vivência de sacramentos, essa pessoa já não pode mais te acompanhar. Por quê? Porque é uma pessoa que não é um exemplo, não é um canal de graça, não é uma pessoa capaz de te ajudar nesse sentido. Então também isso acaba sendo um motivo para terminar uma direção espiritual. Pode acontecer também coisas não boas, como por exemplo envolvimentos afetivos excessivos, sei lá, de repente despertou na pessoa que está acompanhada um sentimento que não é um sentimento de paternidade ou maternidade espiritual, subentrou sentimentos que não são, que vai além, sentimentos afetivos, humanos. Então isso também se torna uma relação tóxica e impede uma direção espiritual livre, porque você está preso por esse sentimento, por isso que está dentro do seu coração. Então isso acaba também sendo um impedimento para que se continue uma direção espiritual. Uma outra coisa também que precisa se tomar cuidado, quando você se sente muito violado, quando de repente um diretor espiritual começa a quase como se te dominar, você fosse uma posse dele. Isso aqui também é uma coisa que não é legal, não é bom. A direção espiritual ela deve te deixar livre. Então, também se recomenda de concluir a direção espiritual nesse sentido. Bom, irmãos,
esses são alguns pontos que foram colocados que impedem a ação, que impedem a direção espiritual de acontecer. Claramente que esses são alguns, podem existir mais. Se tiver eventuais dúvidas, perguntas, aqui estamos. De repente você, padre, poderia me falar se isso é caso de terminar a direção espiritual, etc, etc. Faça as perguntas que nós podemos aprofundar ainda mais esse tema. Mas aqui já dá para ter uma ideia, tá bom? Que Deus vos abençoe e até mais.